vão suportar até a hora do arrebatamento? Será que nós estamos verdadeiramente preparados para não negar ao Senhor? Então vamos ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Aleluia! Aleluia. No capítulo 7 de Ezequiel, tem uma palavra profética que o Senhor alertava o povo de Israel na época do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias. Mas o povo não dava ouvido a Deus, porque o tempo se estendeu um pouco mais, e por isso também eles duvidavam, se sentiam fortalecidos. Na verdade, já estavam passando por situações difíceis, e o Senhor estava na oração dizendo, Ezequiel 7, versículo 1: depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: E tu, ó filho do homem, dize: assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Poder sentar. Prestaram atenção no que o Senhor pronunciou, e quando Ele trouxesse aquele juízo sobre a nação de Israel, eles iam saber que o Senhor era Deus, porque Ele ia fazer com que as abominações deles, que eles tinham praticado, estivessem estampadas diante deles. Ou seja, através da aflição, Deus ia mostrar ao povo, eles conseguiriam enxergar o pecado cometido. Mas o povo estava tão endurecido que eles só enxergariam a transgressão e as abominações quando viesse a aflição. E foi isso que o Senhor pronunciou. Quando Ele viesse julgar o povo e trazer os juízos dele, o povo iria enxergar as suas abominações. É verdade que quando todos nós, ou seja, quando o homem se sente seguro, ele não vê nada de errado na sua vida. Ele tem dificuldade de abandonar, porque tudo está nas suas mãos. Ou seja, os bens materiais, a pessoa se sente fortalecida. Isso acontecia também com o povo de Israel. Foi também o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, por causa da abundância de pão, da ociosidade e dos pecados cometidos, suas mãos estavam fortalecidas a continuarem no mesmo erro. Porém, a destruição veio numa época terrível, segundo as Escrituras. O povo de Israel, por ser um povo escolhido, um povo separado para exemplo de outras nações, Deus concedeu a eles tempo e oportunidade para eles buscarem a Deus e pensarem e reverem o seu estado e os pecados cometidos. Porém, o tempo se passava e eles se acomodavam, porque tinha também muitas delícias materiais, vamos dizer assim. Eles estavam nos prazeres da carne, se beneficiando dos escravos judeus, na prostituição, no pecado relacionado com as outras nações, aliança com povos estrangeiros, no tocante às idolatrias e um monte de outras coisas. Então o Senhor, quando disse o fim vem sobre os quatro cantos da terra, a profecia naquela época se falava a respeito do território de Israel. E o Senhor cumpriu esta palavra no tempo do rei Ezequias. Ainda Jeremias se encontrava prisioneiro lá no ato onde tinha uma prisão.
um ato da guarda. Irmãos, porém essa palavra aqui é uma palavra que soa para os últimos dias. A profecia, ela está queimando sobre o altar. A profecia está viva, ela não morreu. É como se Deus falasse em nossos dias: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Sabemos que o fim que o Senhor fala é o fim do sistema, o fim da liberdade religiosa, o fim da pregação, o fim do domínio do ímpio, porque o reino de Jesus Cristo será estabelecido. No livro de Daniel, Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os braços feitos de prata, o ventre de cobre, de metal, cobre, e a parte de baixo, ferro, os pés, ferro e barro. Mas uma pedra foi cortada sem mãos, veio do céu e bateu no pé da estátua. Interessante que não foi na cabeça, porque o pé seria o último reino poderoso, que foi o reinado de Roma. Bateu no pé da estátua e a destruiu. Aquela pequena pedra, ou seja, uma pedra que em relação à montanha era pequena, mas aquela pedra então, ela cresceu sobre a terra e se formou um monte gigantesco. Esta pedra é Cristo, que veio do céu como um ser pequeno, porque a profecia e o salmo diz: um pouco menor dos anjos fizeste, mas de honra e de glória coroaste, aleluia. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus, Rei da glória. Glória a Deus. Então, irmãos, naquela visão, há mais de 2000 anos atrás, Deus mostrou a Daniel a revelação do sonho de Nabucodonosor, dando-lhe um significado, mostrando que aquela estátua era o gigante de todas as épocas dominantes, ou seja, os reinos que causaram grandes influências, que foram reinos dominantes no mundo inteiro, foi colocado naquela estátua, como se fosse um só personagem. Mas no final, no último reinado ali de Roma, eu quero dizer para vocês que o reinado de Roma ainda não foi destruído, porque está aí meio barro e meio ferro, porque de lá para cá ele se estendeu um pouco, não com a mesma força como foi explicado a Daniel, mas está aí, está lá a igreja lá em Roma, e ela está trabalhando para ver uma união com as igrejas evangélicas. E muitas igrejas evangélicas já estão dando a mão, achando que os católicos, os mais conservantes, vão ceder ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não vai. Mas eles não vão lançar a mão de Roma. Esse ecumenismo está crescente, para quem não sabe, está crescente na terra. E através dessa união, porque a Escritura chama de prostituta não só a igreja de Roma por causa da idolatria, mas toda a igreja evangélica faz parte da mulher prostituta do Apocalipse, embriagada com as coisas do mundo, e está se prostituindo espiritualmente. Porque a mulher na Bíblia sempre foi mostrada como uma igreja. Ou ela é a mulher do inimigo, ou ela é a noiva de Cristo. O Apocalipse é um livro misterioso, mas é um livro que Deus tem revelado a muitos pastores, a muitos irmãos, em Cristo Jesus. Coisas que estiveram ocultas durante muitos anos, porque elas vão desenrolando e nós vamos comparando o que está acontecendo. A mulher do Apocalipse estava sentada sobre uma besta. A besta, nós sabemos que a besta é o poder político, ou seja, ela é sustentada. Ela começou com o poder político de Roma, que estava caído, e levantou-se no seu lugar a igreja católica. E através do catolicismo, da religião, Roma dominou. Por isso que os reis tinham que ser católicos, tinham que ser, não era opcional, tinha que ser, porque era um império na época. E agora, com o ecumenismo, os crentes apóstolos vão passar para esse lado. E o que vai acontecer, irmãos?
O que vai acontecer é que a Igreja Católica vai se fortalecer com isso e se unirá à política no mundo. Os políticos vão ver isso como coisa boa, mas depois que o anticristo dominar, vai colocar ela e as denominações nua e desolada, vai tomar tudo que é do catolicismo e das religiões evangélicas, que vão fazer parte com ela. Está chegando o fim. Nós lemos lá em Mateus sobre o princípio de dores. Os irmãos já leram conosco, nós já estudamos. O princípio de dores tem várias fases. Tem a fase terminal do princípio de dores. Qual é a fase terminal? É quando ele vai terminando, mas parece que vai acabando. Não, ele fica mais agressivo. Porque o princípio de dores é assim, como uma mulher que começa a dar umas dores aqui, outra ali, contrações, e a dor vai aumentando ao passo que chega ao momento de dar à luz a criança. A dor é insuportável até que a criança venha nascer. Exatamente. O princípio de dores tem começado e já está chegando ao seu final, ao ponto mais elevado de perseguição aqui na terra. Nós temos recebido informações que foi dada a muitos irmãos. Até mandei para alguns irmãos um vídeo daquele pastor David Wilson. Até fizeram um filme com uma passagem de sua vida que Deus usou para que duas gangues terríveis fossem ganhas. Ele morreu no ano passado, já com 70 e tantos anos, 80, não lembro. Foi ultrapassar o carro e bateu e morreu. Mas em 1974, eu tinha 12 anos apenas. Deus deu a ele uma visão dos últimos dias, as quais já estão desenrolando. Deus mostrou para ele muitas coisas. Uma das coisas que Deus mostrou era a união evangélica com a Igreja Católica. Isso está crescente. Já existe igreja evangélica, eu não vou citar nome. Nós temos irmãos que comunicam conosco, faz parte lá. Tem dia de festividade que lá está o culto ecumênico. Lá está padre, lá está pastor, lá está gente de outras religiões representantes no culto político e um monte de coisa. Prestem bem atenção. Nós estamos prestes a enfrentar uma perseguição inicial da grande tribulação. Porque o princípio de dores inclui mudanças de lei, perseguição dos verdadeiros cristãos que já estão acontecendo em outras partes do mundo. Existe país que a Bíblia já está sendo proibida. Não é aqueles países antigos, não, um país recente que agora estão tirando de circulação, porque eles querem realmente acabar com a Bíblia, porque ela ofende o homossexual, ela ofende o afeminado, ela ofende o que rouba, ela ofende o adulto, assim eles falam. Nós não vivemos aí ofendendo ninguém, só ensinamos o correto, e não queremos forçar ninguém a mudar, mas eles querem nos forçar a mudar, através das leis. Mas isso é por permissão do Senhor, porque o Senhor dá o controle de tudo isso. No princípio de dores inclui pestes. Nós já falamos sobre isso. A peste não é somente a doença que ocorre no campo contra a lavoura. Muitas enfermidades que não têm assim uma descrição perfeita para ela. Que doença é esta? Que vírus é este? Quando começa um surto de doença nas pessoas, nas nossas regiões, os médicos e hospitais dizem virose, e outros nomes dão a essas doenças, chama-se pestes. Nós sabemos que em muitas partes do mundo existe fome mesmo, dificuldade de alimento, dificuldade de trabalho, dificuldade de comprar, dificuldade de exportação, uma dificuldade terrível. O Senhor mostrou para esse irmão que haveria um tipo de tempestade estranha, como se fosse fogo descendo do céu. Um tipo de tempestade estranha. Sabemos que isso já está acontecendo. O meu irmão esteve em casa ontem
e confirmou o que o irmão Ismael tinha me dito quando ele foi em Nova Friburgo. Muitas pessoas viram quando, naquela enxurrada, naquela enchente que matou muitas pessoas, uma pedra enorme recebeu várias vezes, mas várias vezes, interruptamente, raio em cima dela. Teve pessoa que viu ela ficar vermelha, não é pedrinha não, tá? É pedra grande. E o raio batia e batia e bateu até que ela desceu. Meu irmão me contou que tem uma pedra enorme, que tem um rastro da montanha conforme ela vem deslizando, gigantesca. E ela parou num lugar assim íngreme para acabar de cair na outra enchente ou outra enxurrada que vier. Coisas estranhas começaram a acontecer em determinadas décadas para cá. 1, 2 décadas para cá, começaram a acontecer coisa muito estranha. Por exemplo, enxurradas de água caíram em determinado ponto da terra. Como nós temos ouvido notícias que, por exemplo, em São Paulo, chuvas que caíram o ano passado, em um dia só. A quantidade do nível de água, a quantidade de água era para ter caído durante um mês. Caiu num dia só, causando inundações. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos irão trair-se uns aos outros. Os crentes vão trair uns aos outros e vão trair a palavra. Só os crentes fiéis que amam Jesus não vão deixar por nada o Evangelho de Jesus Cristo. Mas os crentes vaidosos, eu não sei se tem nosso meio, vão simplesmente, aleluia, com medo, vão entregar os outros e vão abandonar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando o pastor estava ali falando, ou o tradutor estava dizendo ali, eu fiquei assim um pouco temeroso, porque eu vejo uma dificuldade muito grande nos crentes. E por mim mesmo, eu não sei como vai ser o meu comportamento. Peço ao Senhor que o Senhor me segure, me tome em suas mãos, não é? Que o Senhor me ajude. Eu falei, Senhor, dá-me uma palavra, Senhor. Meu Deus, caiu em cima de Jeremias 12, versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos, se tão somente numa terra de paz estás confiado? Que farás na enchente do Jordão? Os que estão a pé, correr com o cavalo, enchente do Jordão. Você sabe para o que é enchente do Jordão? A grande tribulação. Você sabe o que é correr com o cavalo? É o princípio, é o término desse princípio de correndo a pé agora, é o período que nós estamos. Se muitos irmãos estão afadigados em correr com os que vão a pé, como que vai competir com cavalos? E que farás na enchente do Jordão? Isso é uma profecia. Foi também para aquela época. Os que vão ficar na grande tribulação, se agora não estão suportando, não conseguem ver um culto, não conseguem abandonar um pouquinho do pecado, não conseguem fazer isso, aquilo para o Senhor, então como vai ser quando a perseguição começar, quando as portas das igrejas começarem a se fechar? Eu já estou praticamente convicto, 99%, que o que Deus falou através de um varão lá para a irmã Márcia, o pai da irmã Márcia, que os cultos não iam durar 10 anos, já tem quase um ano que foi falado isso. Eu já estou convicto de uma coisa. Já tem um ano? Já tem um ano e pouco. Nós temos menos de 9 anos. Eu já estou convicto de uma coisa. Eles vão fazer de tudo para fechar. Foi mostrado a esse pastor que eles vão atacar os programas de televisão, os programas de rádio, e vão taxar as igrejas mesmo. Porque naqueles anos eles tentaram taxar as igrejas sobre o dízimo. Mas eles vão começar com uma taxa insignificante, segundo Deus mostrou para ele. Depois ela vai se tornar um absurdo, porque muitas igrejas independentes não vão permanecer de pé. Independentes, igrejas que não estão unidas com outras financeiramente. E muitas outras coisas foi mostrado para ele. Eu orei ao Senhor, Deus me deu essa palavra. Eu falei, Senhor, a verdade é que a nossa nação não está preparada para muitas coisas, por causa do tempo do acomodismo. Também foi mostrado para ele que haveria uma situação financeira no mundo, que haveria um tempo de prosperidade, que as pessoas iam ter condições, mas depois que as coisas iam ficar muito difíceis,
Eu não sei quem alguma vez aqui sonhou, já tem isso 7 anos ou mais. Foi Cid que me contou, se foi ele, a esposa dele contou, que alguém foi comprar uma Coca-Cola. Naquela época já custava R$13. Naquela época, quando a Coca-Cola custava, essa grande, 2 mil alguma coisa. Deus vem mostrando coisas que vão desenrolar. Isso é princípio de dores. Foi mostrado também numa visão, não sei quem foi que sonhou, se foi o irmão Edson, o pai do irmão Edson, a filha dele, que nós vamos pegar realmente o início, um pouquinho da grande tribulação. Estudando as Escrituras, é necessário acontecer essas coisas sobre a terra, para que o inimigo se manifeste, porque o governante mundial, ele só vai se manifestar havendo uma necessidade de má administração, de descontrole na terra. Então será bradado por um homem, um governante que dê solução, e este homem terá um plano de solução que será apoiado segundo as Escrituras, pois Deus mesmo vai colocar no coração de 10 nações, de 10 presidentes, o seu intento, para que eles dê a besta deste homem às suas autoridades. É plano do Senhor. Deus vai realmente apurar o seu povo antes do arrebatamento. Haverá muitas coisas acontecendo. Nós temos visto assim crescer dentro dos lares a desunião do pai com seus filhos, os pais com seus filhos. Nós sabemos que, segundo uma outra pesquisa, os jovens mais terríveis estão lá nos Estados Unidos. E lá foi feita uma pesquisa de mais de 45% dos jovens dizem que odeiam os seus pais, detestam os seus pais. Mas isso tem um princípio, porque eles tiraram as Bíblias dos colégios, eles tiraram as Bíblias dos locais, não fazem mais oração nos colégios, é proibido, não pode fazer. Então, o que eles pensaram em beneficiar os jovens, as crianças, eles estragaram-se a si mesmos. Porque o homem que foge de Deus, foge da palavra, ele se autodestrói. Porque quando o homem rejeita a palavra, ele tem as suas ideias, ele tem os seus pensamentos, ele forma as suas próprias leis, ele é o seu próprio Deus, como assim está sendo ensinado na sua sociedade atual. Você é um Deus, você tem que amar você mesmo, você tem que pensar em você, né? Como Paulo disse, né? Paulo, Pedro, não lembro, que apareciam homens amantes de si mesmos nos últimos dias. Então eu quero dizer aos irmãos que isso tem crescido no meio dos lares, é a desunião do pai com seus filhos, por falta do amor, por falta de Jesus, por falta da palavra, por falta do conselho de Deus. Porque quando as pessoas abandonam o conselho do Senhor, o conselho do ímpio entra, o conselho do homem natural entra, e o conselho dos homens não é o mesmo conselho de Deus. Os pensamentos do homem não são os pensamentos do Senhor. Quando Deus ensina, Ele ensina sem variação. Quando o homem ensina, ele ensina deixando dúvida e rastro que na verdade não são bons. Porque o Senhor Deus, Ele escolhe o que é útil para nós. O homem não sabe o que vai ser no dia de amanhã. O Senhor conhece o dia de amanhã, está diante dele, e Ele tem em suas mãos o poder de nos orientar. No entanto, o Senhor vai entregar as nações, vai entregar as igrejas, não é? Para umas dificuldades que vai vir. Segundo ele também, esse pastor, Deus me mostrou que em alguns países que havia aquela cortina de ferro, Deus vai levantar muitos pregadores de lá mesmo, e vai haver um avivamento espiritual muito grande. Com essa perseguição também, muitos crentes que são fiéis ao Senhor serão perseguidos e vão se unir para formar a igreja clandestina, a igreja invisível. Clandestina porque não será reconhecida por outros irmãos, como hoje. Se uma pessoa começa um culto num lugar, eles chamam de igrejinha, de povinho, irmãos clandestinos, porque não está em aliança com o sistema religioso. A lei do governo. Não, com o sistema mais religioso, porque os próprios religiosos é que atacam os cristãos. Não foi assim no tempo de Jesus. Quem foi que entregou Jesus nas mãos de Pilato? Aqueles amigos foi o sumo sacerdote, os sacerdotes, os judeus religiosos, pessoas que diziam ser servos de Deus. E é isso que está acontecendo. Nós já vemos essas perseguições dentro das igrejas. Os crentes mais modernos, mais voltados para a liberdade do mundo, eles estão combatendo aqueles mais tradicionais. E esses irmãos estão se sentindo coagidos. Nós temos contado para os irmãos, uma determinada irmã de uma determinada igreja, de um determinado estado, sempre está conversando e contando seus problemas,
E os ataques dos irmãos, pessoas que são presbíteros, são diáconos, suas esposas, homens e mulheres que estão fazendo coisas terríveis. Nos cultos, muitos cultos estão sendo profanados. Nos cultos tem festa junina após o culto. Nos cultos tem baile dentro da igreja. Nos cultos tem festa aniversária com balãozinho dentro do templo. Tudo isso está acontecendo nesse presente momento. As coisas do Senhor estão sendo profanadas. Deus está permitindo, porque eles querem isso. Eles querem avançar nessas coisas. Mas isso é princípio de dores. Imagine então a enchente do Jordão. Imagine então a grande tribulação. Então o pastor disse assim: irmãos, aproveite o tempo que vocês têm de liberdade para pregar, para evangelizar, e o tempo financeiro. Eu até aconselho os irmãos: cuidado com as vaidades. Não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão, diz Isaías 55. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e num produto que não pode satisfazer? Gaste somente com suas alimentações, as coisas necessárias, aquilo que é útil, porque os tempos vão apertando, e nós sabemos disso. A promessa de emprego e de muitas portas abertas, irmãos, por enquanto ainda está em dia, mas de repente isso pode começar a minguar. E nós precisamos nos fortalecer, porque muitos irmãos hoje, que aparentemente parecem ser firmes na presença do Senhor, parece que estão com todo o gás e toda a garra, vão esmorecer, vão arrear as armas. Porque hoje, se você não aguenta um pouquinho de perseguição, imagine você andando por aí e algumas pessoas já te olhando com um olhar estranho. Então, o tempo que nós estamos passando, que é o princípio de dores, o Senhor disse que nesse tempo ocorreria muitos sinais, não é? Entre eles está esses furacões, esses tsunamis, essas coisas todas que estão sucedendo. Abre em Mateus 24, que foi colocado por aqueles que já estudaram há centenas de anos o título: o sermão continua, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para ilustrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja que os discípulos fizeram a pergunta: quando será e que sinal? Jesus não disse exatamente o dia e a hora, mas ele falou sobre os sinais, porque eles pediram sobre que sinal haverá, ou seja, há de acontecer que mostre que está próximo da tua vinda. É isso que eles quiseram saber. E Jesus começou então a falar. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Você tenha cautela, cuidado, você vigia, fique atento, seja cauteloso para ninguém vos enganar. Veja bem, por que ele falou isso? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já disse para os irmãos quantos Cristo já apareceu na terra. Já remonta quase aos 50. Eu nem sabia disso. Para mim é um mistério que tinha aí. As pessoas estão dando veracidade às suas revelações, dizendo: Deus me falou, Deus me revelou. São esses falsos pregadores e falsos cristos que estão fazendo as pessoas ir atrás deles, crer em mentira, quando dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não disse. Aí eu estava indignado: Senhor, me dá uma palavra a respeito desse homem aqui, porque esse homem aqui está fugindo, mas completamente. Quando a Escritura, o Senhor falou sobre os falsos profetas, parece: bendito seja teu santo nome. Porque, irmãos, ele estava falando justamente, que eu falei outro dia para os irmãos, sobre a ressurreição. Porque muita gente pensa que a ressurreição vai acontecer só naquele momento, antes do arrebatamento. Os que vão morrendo aqui, os que vão ser debolados, não faz parte. Ou então eles acham que primeiro havia a grande tribulação, vai morrer todos os crentes, aí eles vão ressuscitar para subir do céu e voltar ao mesmo tempo para a terra. Como eu falei para os irmãos, não tem lógica as pessoas serem arrebatadas depois da grande tribulação, porque no final da grande tribulação Jesus veio reinar sobre a terra. Então tem lógica eu ficar aqui, nós ficarmos aqui e morremos. Aí quando termina a grande tribulação, somos ressuscitados, o que fica vivo aqui é levado para os ares, aí passa uma horinha, vem o sinal do nome do céu e nós desce de novo com o Senhor. Não tem lógica.
O Senhor vai tirar os crentes fiéis à grande tribulação para eles não passarem as calamidades que vão vir aí. Porque o que nós estamos falando sobre o princípio de dores é uma coisa ainda muito pequena em relação à grande tribulação. Então veja bem que esses falsos cristos, falsas revelações, eles têm aparecido sim. Deus nos preparou para trazer aqui, irmãos, para vocês a mensagem, para preparar vocês para o momento que está para vir. E vou dizer uma coisa para os irmãos: vigie, porque o Senhor já mostrou por que muitos irmãos vão ficar. Ó, a língua, língua de cobra dividida no meio, fazendo assim para os dois lados, uma mulher que dividiu a sua língua na internet, para não dizer que ela quer ser parecida com o diabo. Irmão, foi através da internet que muitos irmãos tiveram revelações antigas que não podia falar para o mundo, não podia falar para outra igreja, não podia falar para ninguém do Brasil, dos Estados Unidos ou da Alemanha, não podia, porque não tinha comunicação. Deus foi, irmão, que abriu essa porta. Aleluia. O que vocês imaginam os anjos no ar pregando o evangelho? Aqueles anjos, o que vocês imaginam? Vocês imaginam que vai aparecer anjo aqui na grande tribulação no ar voando? Eles já estão aí, irmão. Os anjos, anjo é mensagem, está no ar, está aqui no ar. É filmado, é gravado e vai pelo ar. Via satélite, via rádio, sei como, a internet liga o mundo todo. O evangelho está fazendo isso, mas vai acabar. Então nós temos pouco tempo. Outro dia eu estava orando, eu abri a escritura já umas 2 vezes. O que preste atenção, esteja atento. E põe tábuas para o que passando veja. Põe tábuas, Senhor. O que o Senhor está falando comigo? Põe tábuas. Será que o Senhor quer que eu escreva em algum lugar? Mas não, é para eu continuar fazendo, botando ali as mensagens. Irmãos, o que acontece é que nós recebemos informações. Hoje eu tenho vários tipos de Bíblia. Dentro da minha casa eu tenho instalado no computador e tenho da internet, a Bíblia online. Eu tenho uma que também me ofereceram gratuitamente, faz pesquisa, faz tudo. Se acabar a internet eu tenho ela lá. Já nem uso meus livros de concordância bíblica. Eu tenho um livro de concordância bíblica desta grossura, deste tamanho que um advogado me deu. E tenho outros menores. Eu já nem uso mais eles. Porque eu tenho tudo ali. Melhor para me enxergar, porque a tela fica clara, a letra bota o tamanho que quiser, e enxerga, é uma maravilha. Para mim, é uma benção, porque a internet é uma faca de 2 gumes. Ela tem um lado que é negro, é morte e é inferno. E tem um outro lado que é vida. Aleluia. Se você não souber usar, tu vai estragar a tua família, esposa, esposo. Por que eu acabei com o Orkut? Esse negócio de Orkut, negócio de Facebook, isso é tudo para site para prostituição. Que eu quero conversar. Conversa com você sempre, que a pessoa não vê a cara de ninguém, só a não ser que você botar no webcam, não fica ninguém entrando ali para ver o que você falou, a não ser o Google e o governo, quem sabe. Tanto que você fala, até em telefone, isso aí não tem como escapar. Você ligou seu telefone, falou bobagem no telefone, cuidado, hein? Cuidado com sua língua, tudo é gravado. Celular, telefone, fica pensando que vocês estão sozinhos. Pois é, você viu que e não sei o que era, cuidado com o que vocês falam no telefone, cuidado com a língua aguçada de vocês, cuidado com a língua de serpente. Vocês precisam se converter e abandonar a palavra perniciosa, cheia de veneno embaixo da língua. Porque o Senhor verdadeiramente, irmão, Ele vai entregar muitos. Quando vocês pensar, não está aqui a gravação aqui. Qualquer autoridade, se for uma necessidade grave, que precisa de uma gravação do mês passado, não sei qual dia, do telefone tal, do meu, do seu, já era. Não tem o que você falar, mas eu não disse, não, você não disse? Essa voz aqui é tua, da tua casa, para tal hora, assim. Aí bota para você ouvir. Então, amados, a Bíblia diz: vigiai. Orai, vigiai, orai. Porque, irmãos, o princípio de dores é um preparo para o anticristo dominar. Se vocês pensam que as autoridades não estão sabendo de muitas coisas, eles estão só esperando a hora certa de puxar o tapete e derrubar muita gente. E eles vão dominar, porque é plano do Senhor. Eles vão dominar mesmo. E não tem como escapar. Hoje você tem liberdade. Você sai de casa, vem para cá, senta, está aqui cultuando. Você ora na sua casa. Vai aguardando que os tempos vão passando. Observe o que está acontecendo. As leis estão mudando. Observe o que está acontecendo na terra. As mudanças. As coisas estranhas.
Vocês viram esse inverno? Tempestade no inverno? Quando que no inverno tem tempestade, irmão? Vocês talvez não acreditam em mim. Não tem um tsunami do Japão? Você não acredita. Agora, quem colocou, quem pesquisou, foi lá e está mostrando. Os próprios japoneses sabem disso, que eles estão desconfiados, estão quietos. Vai haver coisa aí. Que usaram aquele armamento chamado HAARP contra ele. É um armamento perigosíssimo que descobriram isso do nada. Que eles mexem com a terra, eles mexem com o clima, fazem um monte de coisa. Isso já veio, o projeto começou com um homem, o nome dele foi lá Tesla. Não é? E esse projeto era antigo, era para mexer com o clima, para levar nuvens carregadas para lugares desertos onde não chovia. O objetivo era esse. Só que eles descobriram que mexiam com a atmosfera e com a terra e com o ar, um monte de coisa. Porque, irmãos, é uma ciência muito avançada dos coleginhos que vocês e eu enfrentaram e estão enfrentando. Muito avançado da química, da físicazinha que muitos aí estudam. Segundo alguns que tiveram com essas pessoas, vocês já estão 40, 50 anos na nossa frente. Por permissão divina. Amados, a verdade é que esse princípio de dor que nós estamos enfrentando é um tempo de nós fazer um conserto e melhorar a nossa caminhada. Porque o Senhor Deus vai balançar a figueira um pouquinho antes, para os crentes sinceros se manifestarem que são de Deus. Em alguns países, a igreja clandestina funciona no oculto, escondida. E existe uma igreja lá que é reconhecida pelo governo, é a igreja evangélica, mas eles não pregam toda a verdade, não ensinam a palavra, não tem essa liberdade. E essa nossa liberdade vai acabar. Já quiseram, já está no plano deles, fechar a porta dos templos, para cultuar com porta fechada. Isso aí já é projeto. Brevemente isso vai entrar em vigor. Daí eles vão requerendo outras coisas. Não é? Deus mostrou para esse pastor também que eles vão ensinar princípios de atos sexuais dos casais, não é? Para as crianças do colégio, explicitamente em vídeo. A coisa ainda não está acontecendo, mas já a lei já foi aprovada, o tal do kit e um monte de outras coisas. Kit para as crianças, né? Revistinha, um monte de coisa, homem com homem, mulher com mulher se beijando, na frente das crianças de uma certa idade para cima. Eles vão empurrar isso para os colégios. Quem tiver os seus filhos, para criar os seus filhos no caminho do Senhor agora em diante, vai enfrentar muita dificuldade daqui a mais uns anos. Vão enfrentar muita dificuldade, muita discriminação, muita coisa ruim vão acontecer. Porque, irmãos, é necessário. Jesus disse isso. Vamos aqui encontrar essa palavra. Né? Versículo 6. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. A palavra mistério quer dizer é necessário. Porque é mistério. Alguma Bíblia está escrito necessário, que é importante, não, mas a palavra significa isso. Porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Preste bem atenção nessa parte aqui, que ele vem falando, olha, é necessário acontecer essas coisas, mas não é o fim. Mas vamos continuar. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós temos visto isso. Guerras terríveis. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. A expressão vários lugares, eu não posso afirmar em todo o mundo, mas em vários lugares. Vários lugares não significa em toda a terra. Talvez em algum país haverá uma fome estruturada muito grande, enquanto outros conseguem segurar. Né? Países que as pessoas estão acostumadas a comer coisas simples, suportam. Países que estão acostumados a comer iguarias e comidas industrializadas vão ter uma dificuldade muito grande. Nosso país pode passar por isso, mas muitos aqui estão acostumados a comer folha, raiz, acostumado a comer coisas simples. Quem não está acostumado poderá enfrentar muita dificuldade. Não quero dizer que vai haver uma fome aqui,
Mas já tivemos momentos difíceis no nosso país, como para determinadas coisas. Eu já passei por fase, eu já vi fase difícil no nosso país, de muitas coisas não podemos colocar na nossa mesa. Hoje, vocês acreditam que eu presenciei época que os crentes, assim como vocês aqui, dificilmente colocavam um queijo desse na mesa. Dificilmente compravam na padaria um pouco de queijo fatiado, porque o dinheiro não dava, não. Era caro. Hoje, tiver na casa de irmão mais simples, que agradar a gente, ela é um pãozinho com queijo, nem precisa. Mas consegue, vai lá e compra 100 gramas, 200 gramas. Nem isso é se encontrar do lado dos cristãos, pela dificuldade. Então isso pode acontecer de nós termos momentos difíceis no nosso país, de determinadas iguarias, determinadas coisas, você não mais arcar, né, financeiramente. Isso pode acontecer. Então a expressão vale o lugar não significa que será em todo lugar, mas também não está excluindo aquele país ali ou aquele país aqui. Terremotos, fomes e pestes têm crescido nesses dias. Nós temos observado e visto como essas coisas têm assolado a terra. Irmãos, Nova Friburgo nunca viu o que aconteceu ali. Meu irmão mora lá, ele comprou uma casa, mora num determinado bairro lá perto de uma montanha chamada Caledônia. A gente, quando era criança, passeava lá, uma caminhada longa. Eu morei em Nova Friburgo com meus pais, eu tinha 8 anos de idade, até os 12 anos. Moramos em 3 lugares diferentes. Naquela época nós nunca víamos falar de nada de furacões, de terremotos, chuvas tempestuosas caindo naqueles lugares ali, ou por aqui. Mesmo tendo rádio em casa, televisão, essa coisa toda, nós não víamos falar dessas coisas. 1974, foi quando eu tinha 12 anos, morava em Nova Friburgo. Deus já estava mostrando a revelação dessas coisas para esse pastor. Como outros irmãos tiveram muitas revelações no passado que ninguém sabia, porque não tinha internet, não tinha essa comunicação gratuita. Hoje pela internet você manda recado para todo mundo, tanto por telefone, de graça, pelo esse programinha do Hotmail, né? MSN. Às vezes eu mando recado para os irmãos através da internet, entro lá para TIM, para Oi, para não sei quem. Às vezes eu estou sem crédito e vou lá, irmão, daqui a pouco eu vou estar recebendo lá, não sei onde. Mas isso, irmão, não sabemos até quando. Mas Deus trouxe isso para nós mandar um recado. Os irmãos têm internet, manda versículo bíblico para as pessoas, para os irmãos, está em casa, tem nada para fazer, manda um versículo bíblico, é rapidinho. Manda metade, se não der para colocar, manda 2 vezes. Usa, irmão, usa a ferramenta que Deus te deu para o bem. Os irmãos que têm internet, que têm um computador, use para o bem. Mande versículo, espalhe a palavra do Senhor, fortaleça seus irmãos. E Deus vai fazer muitas coisas, aleluia. Mas vamos lá. Porquanto se levantará, eu já li, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Quem falou foi Jesus. Todas essas coisas que está relatando aqui são o princípio de dores. Então essa palavra princípio de dores está se falando, na verdade, né, desse período. Só que conforme ela vai crescendo e coisas estranhas vão começando a acontecer, esse princípio de dores que já começou, já tem muitos anos que já começou, muito raciano começou, esse princípio de dores está aumentando, as dores estão aumentando. Então, na hora mesmo do parto, é quando a grande tribulação começar mesmo a ferver sobre a terra. Então, nós estamos no princípio de dores e vamos com ela até o momento, né, em que muitas coisas vão acontecer contra nós, como já está acontecendo. Você já viu como está difícil para a pessoa se converter de verdade? De verdade. Faz promessas bonitas, de bênçãos materiais, e você vai trazer uma pessoa para cá. Faz promessa, mas não prega a verdade então, senão você não vai conseguir. É muito difícil. Os próprios crentes estão com dificuldade de ser um crente verdadeiro. Mas irmãos, o que hoje eles estão achando dificultoso, um dia eles vão ter necessidade. E será tarde demais.
Nós temos visto a dificuldade das pessoas ouvirem a palavra, como elas estão ficando assim avessas, audaciosas em falar contra a palavra. Mas sabe por causa de quê? Porque a lei de Deus afrouxou na mão dos homens de Deus. Eles afrouxaram e fortaleceram a mão dos ímpios. Quer ver? Veja bem o que está escrito aqui no livro de Jeremias. Lá perto, onde nós lemos, Jeremias 12. Hoje eu estava vendo essa palavra, e ela é uma exaltação, chama a atenção de todos nós, prestem atenção. É capítulo 13, versículo 21. Leiam comigo aí, ó. Eu não sei como está escrito em algumas Bíblias, na minha está escrito assim, ó. Que dirás? O que você vai falar? Quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste. Preste atenção nessa palavra profética. Vocês conseguem entender o que está falando aqui? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? O que é que você vai dizer? Hein? Quando puser você colocar os teus amigos de cabeça, eles vão dominar no teu lugar. Se foi você mesmo que ensinou eles a fazer isso. É igual outro assim, irmão, não dá asa para cobra voar, irmão. Entendeu? Mensagem? Esse provérbio que tem no mundo aí, já viu esse provérbio? Olha, não deu asa para cobra voar, significa o seguinte: você ensinou o pulo do gado àquele que agora está te assolando. Não dê a tua posição de honra, não ensine. Foi o que aconteceu com muitas igrejas. Fortalecer a mão dos ímpios, Ezequiel 13. Entristeceste o coração do justo, fortaleceste a mão dos ímpios. Vamos lá? Vocês querem ler de novo? Então vamos. Ezequiel 13. Esse versículo de Jeremias, se alguém não entendeu, pode perguntar, para ver se eu consigo ensinar melhor. Ezequiel 13. Versículo 22. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçaste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Viu? Esforçaste. Que dirás? Quando puseram teus amigos por cabeça, se poxa, tu mesmo que os ensinaste. Tu deu aos teus amigos o quê? Tu deu segredo, igual Sansão. O que Sansão ia fazer agora? Só sofrer. Se ele pegou e ensinou a mulher qual era o segredo dele. Isso não era como tirar o segredo. Ensina o teu amigo, cuidado, hein? Todo amigo não faz senão que enganar. Deixa eu falar para o Senhor. Não confie em amigo nenhum, daquela que repousa no teu seio, guarda a tua boca, guarda a tua língua. Tem que ter muito cuidado. Tem coisa que Deus fala para você, tem coisa que Deus revela que eu nunca falei para minha esposa, não que ela seja minha inimiga, Deus me livre, mas é coisa que é para mim, Se eu sentir que Deus ia falar para ela sobre o mistério, eu falo, mas se eu não sentir, eu falo para mim. Deus me revelou para mim. Eu nunca falei para os irmãos também. Então, irmãos, tem muitas coisas que o Senhor nos ensina. O que aconteceu com as igrejas evangélicas foi isso. Eles, para agradar as pessoas de fora e serem parecidos com as pessoas de fora, para fazer uma ligação, eles começaram a ensinar as pessoas de fora a ser pastores. Aí o que aconteceu? Encheu a igreja de falsos mestres, de porcos, na verdade. Não são ovelhas, são porcos, são jacarés, são cascavéis, são cobras perigosas, com nome de pastor com capa de ovelha. São lobos cruéis. Mas quem foi que fez isso? A igreja fez isso. Se fosse tu mesmo colocar, tem um amigo seu, por exemplo, os irmãos são evangelistas, aí bota o irmão, quanto tempo, não estou no caminho, puxa que alegria, claro, nós temos uma alegria. Aí você fica alegre, seu coração ó, se abre, sua mão se abre, também, aí tudo se abre. Cuidado, seja cauteloso, cautela. Aí, trate bem, sorri, abraça, fica alegre, mas sempre tenha cautela. E sempre esteja preparado para dizer não para o teu amigo. Seja igual a levita. Os levitas pegaram a espada e foram lá e furaram o parente, pai, mãe, tio, tia, avó, todos os idólatras morreram. Por isso
isso que eles foram separados para administrar o tempo. Porque Deus não chama ninguém que tem consideração por tio, por irmão, por irmãozinho. Ah, minha irmã, meu irmão. Ah, tem que ir lá. Falou do irmão, falou da irmã, falou do tio. A pessoa fica logo desmudada. Não pode falar da minha mãe, do meu pai, não pode falar da meus irmãos. Quando eu sei que não estão errados, não estou nem aí, estão errados mesmo. Eu não tenho isso não, irmãos. Deus tirou isso do meu coração. Por isso que ele me separou para administrar. Porque eu não tenho parcialidade. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que é no céu. Se você aborreceu meu Pai, você me aborrece também. Se você se tornar inimigo do meu Pai, você tornou-se com o meu inimigo. Pode contar, pode escrever. Eu falo isso aqui, já falei para algumas pessoas. Já falei até com o irmão Edson. Sabe, irmão, enquanto eu vejo o irmão buscando a palavra, nós estamos juntos. Mas se eu ver que tu está começando a utilizar, pode ver que eu vou mudar contigo. Vou te abandonar. Eu deixo mesmo. Porque, irmão, o tempo está difícil. Se a pessoa realmente começar a pender para um lado estranho, quando vier a perseguição, ele vai te entregar. São traidores. Então não colhe com ninguém por causa de consideração, não. Se ele amar a palavra, se ele tem coragem de enfrentar essas coisas, e é bom ali, está buscando de verdade em todas as circunstâncias, esse é um cristão de verdade. Como muitos aqui já foram experimentados, graças a Deus por isso. Mas vou dizer uma coisa, meus irmãos: não dê o teu poder ao teu amigo, cuidado. Não dê, aleluia. Não ensina, não fortalece a mão dos errados, prega a palavra. Se alguém te rejeitar, não gostar de você, ele não, é porque não passou no teste da palavra. Agora, não fique falando gracinha, coisas que agradam ao ímpio. Ele nunca vai te deixar, porque ele encontra a sujeira dele em você. Estão entendendo o que eu estou falando? Que dirás, se fosse tu mesmo que ensinaste? Os teus amigos ficam com cabeça. Entenderam a mensagem, irmãos? Amém. Guarde essas passagens, não escreva para você ficar pensando: puxa, eu não posso dar a minha honra, a minha posição a outra pessoa, mesmo que eu goste dela. Eu tenho que ter muita cautela. Cada um tem uma chamada, cada um tem um trabalho realizado, né? E cada um deve dar conta de si, não deve deixar a sua posição, né? Você não deve contar o seu segredo igual fez Sansão. Você não deve passar o seu segredo, aquilo que Deus tem com você, para qualquer um. Mas, irmãos, todas essas coisas são o princípio de dores. Então os hão de entregar para seres atormentados. Hão de entregar para ser atormentado. Isso tudo no princípio de dores. Quando Jesus esteve aqui, no ano 70, Jerusalém foi arrasado, o templo foi destruído. Muitos cristãos foram perseguidos, envolvidos com o povo judeu. Jesus tinha advertido para eles fugirem. Passaram mais tarde, Paulo se converte, aquela coisa toda, não é? Os discípulos também têm perseguições terríveis do início ali, antes um pouco. E dali para diante começou a perseguição. Tudo princípio de dores. Muitos foram entregues a ser atormentados, muitos foram mortos. Passou-se 500 anos, 1000 anos, 1000 e tantos anos. A igreja na terra do Senhor Jesus continuou sendo perseguida. Até o dia de hoje, tem países que detestam os evangélicos. Muçulmanos, esses países lá, árabes, eles detestam crentes evangélicos. Se bater lá, matam. Então, amados, esse princípio de dores, vou entregar uma situação atormentada. Na China e alguns países, Coreia do Norte, os países do interior também, muitos cristãos neste exato momento estão sendo torturados enquanto você está aqui sentadinho esperando o lanche ali de trás. Estão sendo torturados e mortos, homem, mulher, criança, jovem. Eles não têm piedade. Se eles pegam uma mocinha dessa aí, bonitinha assim, nega, não. Eles pegam o cacete, ele vai na cara, quebra dente, quebra tudo, para ver se a pessoa nega e vai se matar. Seguram assim, tortura, estica. Neste exato momento que você está aqui, isso está acontecendo. Isso chama-se princípio de dores. O nosso país tem uma lei que nos dá a oportunidade de nós continuarmos pregando. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Isso é princípio de dores. A grande tribulação não começou. Ela será pior. Jesus disse: nunca houve um tempo como este que vai vir.
Vamos aqui mais adiante. Então, no versículo 1, vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos hão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Muitos mortos, odiados, atormentados. Tudo isso no período do princípio de dores. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Muitos serão escandalizados. Olha, se Deus apertar mais um pouco no nosso país, vai haver muitos crentes escandalizados e vão sair fora. Vão abandonar. Não vão aguentar. Da pessoa você sai, vai para o seu trabalho, a pessoa sabe que você é crente. E aí? E aí? Começa a falar bobagem, começa a falar um bocado de coisas. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Aqui está o problema. Os crentes traidores. A expressão traição uns aos outros está no sentido também tanto de entregar, né, de denunciar em termos países, no sentido também de trair a fé, abandonar a Cristo, né, trair-se uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas. Ele falou falsos cristos, agora ele falou falsos profetas. Quem são esses muitos falsos profetas na categoria que vocês veem no dia de hoje? Estão em que categoria? Pastores. Principalmente pastores. Sabe por quê? A palavra é uma profecia. A palavra de Deus, ela é uma profecia. Nós pregamos e evangelizamos, estamos profetizando a mensagem de Cristo. E aqueles que têm um interesse em bens materiais, em lucros, eles não pregam toda a verdade. Então eles se levantam contra o Evangelho. E eles são contra nós. E procuram de uma maneira veemente pronunciar a ideia deles e pregarem, porque eles querem ser aceitos para se beneficiarem do que o povo pode dar para eles. Então eles fazem de tudo. De tudo, hein? Coisas que você nem imagina. Coisas que você nem imagina. Não sabe, irmãos. Uma coisa está fervendo por aí. Vocês são sim, vem aqui, acho que tem enfadoso eu falar muito. Dá graças a Deus, hein? Porque eu falo bastante. Vocês não creem graças ao Senhor. Aleluia. Porque eu falo abertamente para vocês. Porque outros aí, irmão, vocês vão pontuar lá com eles, eles não vão te ensinar abertamente. Eles vão ensinar vocês a escapar de Cristo para os braços das autoridades. O ecumenismo lá está forte. E os que estão realmente contra, eles estão fazendo de tudo para ir colocando essas pessoas de lado. Vai chegar um ponto que eu não dou mais oportunidade, quem quiser ficar, fica. Mas a maioria, né, dessas pessoas que estão nessas igrejas estão buscando essas alianças. Por isso, amados irmãos, Deus está nos alertando. Surgirão os falsos profetas e enganarão a muito. Enganarão. Quantos estão enganados por esses ensinamentos estranhos, que envolvem política, que envolvem igreja católica, que envolvem o modernismo, que envolvem cultos e bailes. Foi mostrado esse pastor também que vai ter pessoas, eles vão permitir o nudismo dentro da religião. Nudismo mesmo. E você já sabe que tem uma igreja nos Estados Unidos que já começou com isso, que fazem culto com todo mundo peladinho para cima. Velho e as velhas. Que as banhas para cima assim, tudo, só não mostra a parte, quem bota assim. Mas tá sem nada. Tá pirão. Safado, não fica debaixo do pulso, atrás do pulso lá, todo peladão. Com a figura na mão, segurando. Mas é meio gordão, né? Estou falando, pregando. Diabo, mano. Agora, vai resistir. Toma um banho, piscina, todo mundo à vontade. O Satanás, ele quer forçar. Não tem aí Búzios? O local onde o pessoal fica toda à vontade. É isso aí, eles querem. Aí eles dão um nome. Naturalista. E não sei o quê. Eles querem colocar respeito no pecado. Tenha respeito pelo pecado. O pecado é lei. O pecado é aceito pela nossa sociedade de elite. O pecado é santo. É isso que eles querem fazer. Eles querem que a humanidade veja o pecado como uma coisa ruim. Eles não. É o diabo que quer que as pessoas vejam o pecado como coisa boa para enganá-los e levá-los para o inferno, irmão. Essa é a realidade. Por isso que a Escritura diz que para nós não aceitar nenhum tipo de pecado, porque o pecado é a fagulha do fósforo que vai queimar a floresta toda, que leva o homem para o inferno.
O pecado é a causa da destruição dos seres humanos. Satanás sabe disso. E ele faz de tudo para que o pecado seja visto como coisa boa. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele é o criador da mentira, da ilusão. Se vão enganar porque esses profetas são mentirosos. Eles não pregam a verdade, não vivem a verdade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos virá. Vamos falar um pouco sobre isso. Iniquidade, irmão, sei que eu estou tomando um pouquinho mais de tempo, mas preste atenção. Iniquidade. A Bíblia diz que a iniquidade é pecado. Teve um indivíduo que falou para Edson lá na sobre iniquidade, que foi mesmo, mas lembra? Que ele falou que iniquidade, sobre iniquidade, nossa, ele me contou lá no mercado. Não lembra não, né? Eu pensei vai lembrar. Bom, aí eu vou estar perguntando sobre, né, a iniquidade. Iniquidade. Irmãos, aqui nós temos dicionário, quem quiser pode vir aqui ver. Iniquidade é injustiça causada ao próximo. A palavra equidade vem de equilíbrio, vem de justiça. Então iniquidade é o contrário da equidade. Iniquidade é injustiça, é prejudicar as pessoas. E é pecado. Então, por se multiplicar a iniquidade, vamos falar sobre a multiplicação da iniquidade. A iniquidade se encontra no comércio, entre casamentos de casais, de namorados, de noivos. Por quê? Injustiça causada nas pessoas, injustiça causada nos comércios, a infidelidade, tudo que é injusto, tudo que não é perfeito, isso tem crescido por causa do desejo próprio que a pessoa tem pelos bens, pelo poder, pela posse, por ganhar dinheiro, por ter posição. A pessoa começa a praticar injustiça, iniquidade. Praticando iniquidade, essa prática de iniquidade cresceu, porque as pessoas se acostumaram. Aí a mulher diz, mas por que cresceu também? Isso já sempre existiu, porque cresceu o número de gente. Olha, senhora, já não sabe da coisa disso. Não é possível. Nós vemos que as coisas estão mais liberais. Eu falei para ela assim, quando, minha senhora, quando ela era criança, quando no colégio tinha aula 7? Quando? Quando que o aluno falava na cara do professor e botava o dedo? Quando? Ia com o joelho lá na frente do quadro, olhando para a cara do quadro lá. Tinha lugar que ficava no caroço de milho, ou de arroz, sei lá, na arroz era cara, é milho mesmo. Ou pedrinha, que é mais barato. Vai fazer isso hoje. Então, como não houve mudança, está liberal, isso é iniquidade. Porque desde que as autoridades do mundo todo favoreceram as crianças e os jovens, e bandidagem, um monte de coisa, e leis que amparam o pecado dessas pessoas, elas ficaram atrevidas. Não que eu sou a favor a ninguém espancar uma criança, que eu sou contra isso, mas dar a correção correta. Porque se a autoridade nos dá a correção, sendo elas como pai e nós como filhos, nós também, segundo a Escritura, podemos corrigir nossos filhos moderadamente, mas correção, privando-os de fazer certas coisas, privando isso, para mostrar para eles que estão errados. Deus faz isso conosco. Ainda que às vezes nós corrigimos de uma forma errada, ou, vamos dizer assim, passando os limites, mas verdadeiramente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. As pessoas estão frias. Há muita frieza de umas pessoas com as outras. A gente vê muitas pessoas frias. Tem crente que é frio, conversa com você, ele é frio, frio mesmo. Não tem sentimento, não demonstra nenhum sentimento. Já estou falando do nosso meio, não estou falando aqui, mas do meio religioso. Crentes frios que não têm sentimento. Então, uma igreja, irmão, que tem ainda os irmãos que amam uns aos outros. Irmãos, é uma coisa maravilhosa, aleluia. Você encontra uma igreja, os irmãos que amam, os irmãos que sorriem, os irmãos que querem o seu benefício. Agora, aquele irmão que está rindo para você, ó, com a mão assim, mas seu irmão já está com o punhal aqui, irmão, isso é uma coisa muito ruim. É muito ruim. Irmão, sinceramente, eu aqui, irmão, eu não tenho arma nenhuma para atacar vocês. Eu prego a palavra, algumas vezes dói, eu sei que dói até em mim. Mas vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho nenhum punhal para apunhalar vocês, nem uma espada para matar vocês. Eu quero, na verdade, que vocês crescidos, fortalecidos na graça do Senhor. Se alguma impressão eu já passei dos irmãos, olha, os irmãos até me perdoam, porque não foi com premeditado. Quando eu falo aqui, estou mesmo falando, o Senhor eu estou sentindo dentro de mim a espada de Deus me mandando falar, porque há uma necessidade muito grande para o bem dos irmãos. Porque nós estamos num momento de princípio de dor muito difícil, irmão. Que isso vai gradativamente aumentando contra a igreja, contra nós, contra o povo de Deus.
Né? Lembra da profecia lá de Isaías, capítulo 3, por aqui, que o menino iria se atrever contra o ancião? Mas isso não é ali ou aqui não. Deus estava falando de uma coisa global, mundial. Não é só lá em Jerusalém não. E hoje nós vemos isso. Crianças se atrevem ferozmente contra os seus pais. Não estou falando já de adulto para adulto não, estou falando de criança mesmo. Crianças e adolescentes. Né? Deixaram o ensinamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra e te dar bem. Deixaram esse princípio maravilhoso. Voltando aqui para o finalzinho, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se virá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Lembra daquela escritura que Jesus disse assim: quando virem todas essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo. Aqui, versículo 33. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amados e queridos irmãos, dia após dia, se preparem, não é ilusão, na palavra da santidade. Se preparem, porque o vento vai soprar em muitas casas. O vento vai vir uma tempestade inicial aí. Nós não sabemos por quanto tempo nós teremos a liberdade de cultuar. Aproveitem a estadia na casa do Senhor. Aproveite o tempo que vocês têm de buscar o Senhor. Porque, irmãos, se chegar aquele tempo, nós não pudermos cultuar como aqui em Porto Aberto, aqui no tempo, só Deus sabe como vai ser. Não sei se no nosso país vai chegar a esse clima assim tão terrível, mas o Senhor mostrou aquele varão. Ele disse que o Senhor mostrou para ele que vai começar pela Alemanha. Vai começar pela Alemanha. Vai passar pelos Estados Unidos, vai passar pelos países do México, México não, China. E nós já vemos que a China já está ali, irmão, um braço de ferro dominando ali terrível. Para mim, não sei se já começou, para mim acho que já começou. Porque tem essa profecia tem muitos anos, tem 30 e tantos anos, por aí, mais 40, sei lá. Então, amados, quase 40 anos. Então, amados, vamos ficar firmes no Senhor, vamos examinar as Escrituras, vamos examinar nossas vidas, não vamos ficar duvidando da palavra de Deus, vamos buscar ao Senhor para que tenhamos uma vida íntima e Ele vem revelar os nossos corações, como nós pregamos semana passada. Vamos ter uma comunhão íntima. Faça crescer a tua comunhão com Deus, porque quando vier os tempos difíceis, você já está com o seu coração armazenado da graça de Deus, do poder de Deus. Eu nem sei como será o meu estado até o momento, a hora do arrebatamento. Uma vez, o irmão Cid sonhou que nós estávamos cultuando dentro de um ônibus, e uma varoa levantava, até estava pedindo ao Senhor se a grande tribulação seria nos meus dias, ou seja, arrebatamento, seria nos meus dias, e a grande tribulação, arrebatamento, a grande tribulação. E uma varoa levantava dentro do ônibus, nós estávamos cultuando dentro do ônibus, e dizia assim, uma varoa que não sabe quem era, dizia assim, que o arrebatamento da igreja e a grande tribulação seria nos dias do irmão Cid e do pastor Edivaldo. Foi isso, irmão Cid? Você escutou? Então, amados, nós não temos muitos anos de paz sobre o mundo, de tranquilidade, mas o Senhor Deus também mostrou para esse irmão que muitos irmãos vão se fortalecer, que vai ter jovens com fé de ferro e outros com fé de nada. Em outras palavras, quer dizer que aqueles que permanecerem vão buscar o Senhor de verdade, vão ter uma fé inabalável. E são esses que certamente Deus vai preparar para o arrebatamento. E aqueles que vacilarem e começarem a ter medo e a fugirem e a desviarem-se para o outro lado, certamente os que vão ficar por aí. Então, amados e queridos irmãos, aí está a palavra do Senhor. Os irmãos assim, não leve a mal quando às vezes a gente fala certas coisas para exortar os irmãos sobre a língua que eu falei aqui. Eu sei que eu já ouvi muitas coisas, irmãos, que falam de mim, irmão, eu amo vocês, mas eu não fico com raiva, sabe por quê? Um dia vocês vão entender algumas coisas que hoje vocês acham que eu estou errado. Alguns acham que não está certo. Mas vou dizer uma coisa para vocês: sejam mais humildes, guardem os lábios dos irmãos, porque Deus está ouvindo.
bom estou.